Gravando. Olá, tudo bem a todos que estão assistindo? Eu estou aqui para falar de algo polêmico sobre a palavra de Deus. Muita gente, eu acho que já se perguntou, com certeza já se perguntou se Deus sabia se Adão e Eva ia pecar. E eu estava assistindo hoje um programa de uma igreja bastante conceituada, até mesmo gosto dessa igreja, e o pastor lá estava decorrendo uma palestra sobre a morte. Se alguém for no YouTube, essas coisas, pegar sobre a morte, Bíblia Fácil, né, vai ver essa palestra, essa informação que eu aproveitei bastante, e por causa disso eu entrei na internet e vi um título também que se chama A Origem do Mal, ou A Origem do Maligno. E lá eu ouvi algumas perguntas que fizeram para ele, e o pastor lá, ele mesmo caiu em contradição na minha concepção, de segundo a luz da Bíblia. Muita gente fala, Deus me deu uma visão sobre esse assunto do saber de Deus. Eu prefiro acredito em visão, acredito em profecia, mas eu prefiro ficar com o dom da revelação, da descoberta. Porque o dom da descoberta vem daqui. Esse é o dom da descoberta. Deus mostra pra gente o que talvez a gente lê direto e passa por despercebido. Esse é o ponto que a gente vai se tratar hoje. Decorrendo, vou dar algumas ênfase. Perguntaram para o pastor lá se Deus sabia que Lúcifer ia pecar. E segundo ele, falou que Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Deus sabia, mas Deus quis dar uma chance. Pô, olha aí, se Deus sabia que quis dar mais uma chance, então ele não sabia que essa outra chance também não ia valer? Deus também não sabia que essa outra chance não ia valer de nada. É complicado. É complicado. A gente vai ver isso daí ao decorrer do assunto. Eu não quero cometer nenhuma heresia aqui. Eu acho que heresia é aquilo que a gente fala sobre Deus e o que Deus não fez. E essa heresia, eu acho que os pastores andam cometendo, dizendo que Deus já sabia o pecado de Adão e Eva. Eu vou demonstrar aqui, na palavra, isso é chamar Deus de moleque. Isso é heresia para mim. Eu não vou querer decorrer aqui sobre teologia, teofania, e nem sobre hermenêutica. A gente vai ler o texto e vamos tentar entender sobre o texto. Básico assim, é entender o texto. Da maneira que o texto nos declara, da maneira que o texto nos revela, à luz da Bíblia mesmo. Isso é bem simples. Eu queria saber se tem alguém, tem alguma pergunta? Eu tenho. Tem? Você, pode vir aqui fazer uma pergunta? Saber a pergunta do nosso menino. Eu queria saber se Deus sabia quando o diabo ia pecar quando ele era Lúcifer. A Bíblia, pode sentar, a Bíblia não diz se ele era Lúcifer. Tem uma parte da Bíblia que fala que falam que ele era Lúcifer por causa da luz e tal, mas nada condiz. Eu vou começar a responder algo para você que realmente eu creio, segundo a luz da Bíblia, que Deus não sabia que Satanás ia pecar, né? Para te explicar isso, eu vou deixar decorrer mais um pouquinho, porque eu vou expor que Deus não sabia que Adão e Eva ia pecar. Então, através dessa explicação de Adão e Eva, eu vou explicar essa pergunta para você. Eu gostaria que essa pergunta sua fosse um pouquinho mais tarde, mas com certeza vai ser explicada, vai ser relatada
hoje ainda. Ok? Você tem alguma pergunta? Tenho. Eu queria saber se Deus sabia que Adão e Eva iam pecar. Ah, ótimo. Uma pergunta sequencial à outra. Um quis saber se Adão e Eva iam pecar. O primeiro quis saber se Lúcifer ia pecar. Ele foi mais adiantado que você. Ele quis saber a lei. Antes mesmo da criação do homem. Eu vou explicar. Eu acho que dá para explicar os dois no mesmo texto. Você tem alguma pergunta? Deus fez algum casal antes que Adão e Eva? Se Deus fez um casal antes de Adão e Eva, é muito boa pergunta. Pode sentar. Muito boa pergunta, mas não é para hoje. Isso daí a gente já está entrando. A gente vai entrar no saber de Deus. Hoje a gente está fazendo uma filmagem do saber de Deus. Essa daí, depois a gente entra no mérito da questão. Se Deus fez um homem, uma mulher antes. À luz da Bíblia, a Bíblia explica. A Bíblia pode... Ela não declara plenamente, mas ela dá uma pincelada. E quero deixar bem claro aqui que eu creio na Bíblia inteira. Mas as partes mais principais para mim, na Bíblia, um contexto todo, mas é Gênesis. Porque Gênesis não foi escrita pelo que o autor, né, que o autor é um, né, escritor foram vários, o autor foi um só, é Deus. Então vamos falar do escritor. O escritor vivenciou e escreveu, né, como outras passagens. Esse não, foi Deus que ditou a Moisés e Moisés escreveu. Então eu creio basicamente na vírgula, na Bíblia inteira, mas aqui eu gosto de ler a vírgula. A vírgula me mostra muita coisa. Então vamos começar com a pergunta do rapazinho sobre o saber de Deus. Eu vou pôr o meu ponto de vista, segundo a luz da Bíblia, eu vou falar na Bíblia. Deus não sabia que Adão e Eva iam pecar. Mas e a onisciência de Deus? Tem limite. Muita gente, a hora que eu falo isso, eu já falei isso para pastores e tal, eles acharam que Deus deixou de ser mais homem por causa disso. Para mim, Deus deixou de ser menos homem e mais Deus. Deixou de ser mais padrasto para ser mais pai. Deus deixou de ser moleque para ser o Deus. Porque imagine um Deus que sabia que Adão e Eva iam pecar. Imagine esse mesmo Deus dizendo que ama mais um filho do que um pai e uma mãe. Quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Imagine um Deus criando o homem, criando todo homem do pó, com as próprias mãos, e saber que o homem ia pecar. E depois esse mesmo Deus, sabendo que o homem ia pecar, ia dizer aqui, abre sua Bíblia, em Gênesis 6, e vamos ver o que a Bíblia nos revela em Gênesis 6. Na verdade, Gênesis 5, versículo 6 em diante. Gênesis 5, me perdoa, Gênesis 6, do 6 em diante. Ficou muito triste, Deus, né? Está falando do Senhor. Quando o Senhor viu que as pessoas eram más, ficou muito triste e quis exterminar a raça humana. Em outras Bíblias fala que Deus se arrependeu, né? Na minha versão, que é a linguagem de hoje, fala que Deus ficou triste e quis exterminar a raça humana. Vou desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais e os seres que se arrastam pelo chão e as aves. E Deus ficou tão triste. É complicado, né? Vamos lá. Em Gênesis 6, muita gente, quando eu falo isso, os teófilos, os donos da lei,
Fala, não, é a maneira hermenêutica, a maneira de traduzir o texto. Então, ó, deixando bem claro, Gênesis 6, do versículo 5 em diante, que a gente decorreu aqui. E Deus ficou triste. Em outras Bíblias fala que a multiplicação do mal e Deus se arrependeu de ter feito o homem. E pessoas perguntam assim, eu cheguei a falar para dono da palavra, que os pastores conceituados, e eles, não, meu querido, aí é a maneira que expôs. Então vamos esquecer a maneira que expôs, vamos esquecer que Deus se arrependeu, ok? Vamos tirar. E Deus não se arrependeu, vamos tirar essa frase. E Deus se arrependeu. Porque muita gente vai falar, vai entrar na hermenêutica, falar que a frase não era essa. Então, vem comigo. Vamos esquecer. Vamos pensar. Se Deus sabia que o homem ia ser tão mal, esquece o arrependimento. Ele ia querer depois destruir a raça humana. Por quê? Porque ele falou aqui que ficou e viu Deus, que a multiplicação dos pecados, e se arrependeu de ter feito o homem, e ainda ia entrar no rolo dos animais. Esquece a frase, pelo amor de Deus, se arrependeu. Para a gente não entrar aí na maneira de traduzir essa frase. A gente só quer destruir aquilo que a gente construiu quando a gente se arrepende. Quando não dá certo. Quando não foi legal. A gente só quer destruir aquilo que a gente ficou triste de ter feito. Porque aquilo que a gente não deu certo. Edson, você depara com essa frase, com esse texto, seria o suficiente para você falar que Deus não sabia que Adão e Eva iam pecar? Deus não conhece, a sabedoria de Deus não se estende às nossas decisões? Para mim seria o suficiente, mas tem mais. Se a gente abrir a nossa Bíblia aqui em Samuel, propriamente dizendo 15:36, Samuel, a Bíblia também fala que Deus se arrependeu de ter levantado Saul como rei. E mandou Samuel aqui, ó, Samuel 15:11. Desculpa de novo. É que as marcações que eu fiz aqui, eu acho que... Mas tem também Samuel 36. Mas, ó, Samuel. 1 Samuel 15:11. E eu estou arrependido de ter feito Saul rei. Muita gente chega para mim e fala, não, mas foi o povo que escolheu. Não. O povo queria um rei. E Deus escolheu Saul. O povo queria um rei. E Deus escolheu Saul. E aí Deus fala, ó, me arrependi de ter feito Saul como rei. Pois ele me abandonou. Ele desobedeceu às minhas ordens. Em Êxodo, o autor de Gênesis, o escritor de Gênesis, em Êxodo 3, versículo 7, confirmar, 3, versículo 7. Não. Êxodo 4, versículo 24 em diante. Que o Senhor diz que o Senhor encontrou ela. E o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Aí Zipora, sua mulher, pegou uma pedra, aí em outras linguagens fala faca, pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio do seu filho, e com ele cortou os pés de Moisés e disse, você é meu marido de sangue para mim. Ela disse isso por causa da circuncisão. E assim o Senhor deixou Moisés viver.
Pô, vamos lá, vamos tentar fazer um teatro rápido aqui, bem básico. Um Deus que sabia que Zipora ia cortar o prepúcio do filho dela e o pé de Moisés, ele já sabia. Deus sabe todas as coisas na mente de alguns. E aí Deus faz um negócio desse. É malvado esse Deus? Não, eu já sei. Vamos lá, eu vou pôr um Deus. Vamos lá, vou fazer um teatro aqui. Vou pôr um Deus que sabe das coisas. Eu já sei que vou chegar lá em Moisés, vou procurar matá-lo. Vou deixar registrado. Aí eu sei que Zipora vai cortar o prepúcio do filho dela, vai cortar os pés de Moisés, e vai falar, e aí eu vou deixar ele viver. Eu sei, mas eu vou fazer isso só pra ferrar. Vamos lá, vamos fazer, eu vou lá atrás, respondendo a pergunta do rapazinho. Imagine Deus. Porque se a gente deparar com a palavra, fala que Deus, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e quando fez todas as coisas, e o homem, e a mulher, tá? Lê lá que você vai ver. Deus viu que era, tudo que havia feito era muito bom. Imagina agora Deus fazendo um homem. Estou fazendo um boneco, olha que boneco bonito. Vou fazer como eu. Tenho um olho, eu vou pôr um olho nele. Tenho outro olho, eu vou pôr outro olho nele. Mas eu sei que esse homem vai pecar. Eu sei que esse homem vai pecar. Eu sei, eu Deus, estou fazendo, eu sei que essa maldade. Eu sei que nos dias de hoje que a gente vive, eu sei que Deus ia ter mendigos, ia ter escassez de alimento, ia ter miséria, ia ter estrupos, invasão, um querendo comer o outro. Deus falou para o homem, domine. Mas tem uma parte aqui que a Bíblia fala que essa vontade da gente dominar vem de Deus. Mas Deus nunca falou na Bíblia, domine o homem. Domine as coisas que ele fez. Os seres viventes, a terra, domine. Mas o homem tem gosto de dominar o homem. Aí esse é o grande pecado do homem. Se o homem parasse de dominar o homem, a vida mudava. Um querendo guerrear com outro país por causa de nada. Gente, vai ficar aí. Jesus está voltando. Vai ficar tudo aí. Agora imagine um Deus fazendo isso daí, sabendo tudo isso. Deus cruel, cara. Eu estou fazendo, mas eu sei como vai pecar, e eu vou me irar. Eu vou querer exterminar essa raça humana. Vou fazer Noé, anos e anos, fazendo uma arca. Depois eu vou pôr ele dentro dessa arca, que essa arca, pô, imagine, mais ou menos quase um ano eles ficaram lá dentro, com fedor de animais, tudo. Vou fazer o homem sofrer. Eu vou levantar, depois eu vou mandar Jesus, meu filho, salvar. Não. Quando Jesus veio na terra, ele não veio só para salvar. Ele veio para consertar o que o pai dele tinha feito. Pode ler. Eu como pai, eu sou pai. Eu prefiro pagar sobre os meus erros do que deixar meus filhos pagar. E Deus, pelo amor que ele tem ao ser humano, ele deixou o filho dele pagar, porque doeria muito mais nele do que se ele mesmo pagasse, porque ele é Deus. E Jesus se despiu de toda a honra, todo o poder, toda a glória por causa de mim e de você. Deus pagou o preço do erro. Ah, o ser humano é um erro? A Bíblia diz que sim. Gênesis 6. E Deus se arrependeu de ter feito o homem. O homem era mau. Ah, mas da onde veio o erro? Veio de Satanás. Por isso que eu falo. Deus, quando fez Satanás, Lúcifer, que fala em Ezequiel, eu não vou entrar nesse mérito da questão, quem foi Satanás, como que a maldade dele se propagou sobre a terra, mas eu vou dar uma pincelada. Ezequiel fala bastante sobre Satanás. Ezequiel fala muito sobre Satanás. E quando em Ezequiel fala, 28, Ezequiel 28, a partir do 10, fala que ele vivia no Éden. Ele vivia no Éden, Jardim de Deus.
Pode conferir. E Satanás se rebeliou contra Deus. Deus também. Quando Deus, ele vivia no Éden, Deus fez, ele pecou, Deus também não esperava uma traição tão grande. Lá o rapaz falou que Deus deu uma chance para Satanás, para ver se Satanás... Pô, mas se Deus já sabia que não adiantava a chance, por que Deus deu, né? Sabe, esses pastores caem na contradição de si mesmo, é uma vergonha. Mas tudo bem. Deus não sabia que Satanás ia pecar. Satanás pecou. Mas a grande diferença entre nós e o inimigo é porque Jesus veio nos resgatar. Satanás não tinha o que resgatar. Porque nós não conhecemos a Deus, ele conhecia. Ele quis mexer no que Deus não permite. Sabe qual é o pior pecado que tem para Deus? É você querer ser maior que os outros. É você querer tirar o que não é seu. Satanás tentou tirar o que não era dele. Não tem o mesmo fim que Satanás teve. Por favor. Agora, em nome de Jesus, eu abençoo sua família, abençoo sua casa, abençoo sua vida, seu ano, que nós temos uma vida cheia de bênção, que Jesus venha nos guardar de todo mal, em nome de Jesus. Tenha uma vida de vitória, você e sua família, em nome de Jesus. Amém.